Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política. Editorial Boitempo, editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Segunda seção, processo de circulação do capital. Reprodução e acumulação do capital. Continuação desse tópico nas páginas 367 a 387. A desvalorização pode ser geral, absoluta, não somente relativa, como a depreciação, porque o valor não expressa simplesmente como preço uma relação entre uma mercadoria e outra, mas a relação do preço da mercadoria com o trabalho nela objetivado, ou a relação de um quantum de trabalho objetivado de mesma qualidade com o outro. Se esses quanta não são iguais, há desvalorização que não é compensada por uma apreciação no outro lado, uma vez que o outro lado expressa um quantum fixo de trabalho objetivado, não modificável pela troca. Nas crises gerais, essa desvalorização se estende à própria capacidade de trabalho viva. Segundo o indicado anteriormente, a destruição de valor de capital que acontece em uma crise coincide ou equivale com um crescimento geral das forças produtivas. Entretanto, tem lugar não pelo aumento efetivo da força produtiva do trabalho, até que ponto tal aumento ocorre após as crises não vem aqui ao caso, mas pela diminuição do valor existente das matérias-primas, das máquinas, da capacidade de trabalho, por exemplo. Por exemplo, o fabricante de algodão perde capital em seu produto, fio, por exemplo, mas compra a preço inferior o mesmo valor em algodão, trabalho e etc. Para ele, é como se o valor objetivo ou efetivo do trabalho do algodão, entre outros produtos, tivesse de ser reduzido, como se tivesse sido produzidos mais barato pela elevada força produtiva do trabalho. Por outro lado, um súbito crescimento geral das forças produtivas desvalorizaria relativamente todos os valores existentes que objetivam trabalho em um nível inferior das forças produtivas, e por isso destruiria capital existente, assim como a capacidade de trabalho existente. O outro lado da crise se desenvolve em diminuição efetiva da produção do trabalho vivo, para restabelecer a relação concreta ou correta entre trabalho necessário e excedente, sobre o que, em última instância, tudo está baseado. Portanto, as crises de maneira nenhuma se resolvem em lucros enormes para uns e perdas tremendas para outros, como pensa Lord Overstone, como autêntico usuário. A troca não altera as condições internas da valorização, mas a exterioriza, dá-lhes formas mutuamente autônomas e com isso deixa a unidade interna existir somente como necessidade interna, que em consequência se manifesta externamente de forma violenta nas crises. As duas coisas, portanto, são postas na essência do capital, tanto a desvalorização do capital pelo processo de produção, quanto a produção ou supressão dessa desvalorização e a restauração das condições para a valorização do capital. O movimento em que se efetiva ou que efetivamente se dá só pode ser examinado quando se examina ou ao se examinar o capital, a concorrência, etc. As condições reais efetivas. Nesse ponto ainda não vem ao caso. Por outro lado, sem a troca, a produção de capital enquanto tal não existiria, pois a valorização não existe sem troca. Sem a troca, tratar-se-ia unicamente de mensuração, etc., do valor de uso produzido. Enfim, tratar-se-ia exclusivamente do valor de uso. Depois que o capital, pelo processo de produção, primeiro se valorizou, criou um novo valor, segundo, se desvalorizou, passou da forma de dinheiro para a forma de uma mercadoria determinada, ele se valoriza junto com seu valor novo ao relançar na circulação o produto que, como mercadoria, é trocado por dinheiro. No ponto em que estamos, ponto em que o capital só é examinado em geral, as dificuldades efetivas desse terceiro processo existem somente como possibilidades e por isso são abolidas também como possibilidades. Nesse ponto, portanto, o produto é posto como reconvertido em dinheiro. Por conseguinte, o capital agora é posto novamente como dinheiro e o meramente como preço realizado da mercadoria, e não meramente como preço realizado da mercadoria. Dito de outra forma, a mercadoria realizada no preço agora é capital realizado. Examinaremos depois essa nova determinação do dinheiro, ou antes do capital como dinheiro.
Em primeiro lugar, de acordo com a natureza do dinheiro, só aparece medido no capital, na medida em que ele é transformado em dinheiro. O valor novo que ele criou se repete à primeira determinação do dinheiro como uma medida universal das mercadorias, agora como uma medida do mais-valor, da valorização do capital. Na forma de dinheiro, essa valorização aparece como sendo medida em si mesma, como tendo em si mesma sua própria medida. Originalmente, o capital era de 100 thalers, como agora é de 110, a medida de sua valorização é posta em sua própria forma, como proporção entre o capital que retorna do processo de produção e de troca, retornando à sua forma dinheiro, e o capital original. Não é mais posta como relação entre duas coisas qualitativamente desiguais, trabalho objetivado e vivo, ou entre o trabalho necessário e o trabalho excedente criado. Sendo posto como dinheiro, o capital é posto na primeira determinação do dinheiro como medida do valor. Todavia, esse valor aqui é seu próprio valor, ou a medida de sua autovalorização. Voltaremos a isso no capítulo do lucro. A segunda forma do dinheiro era a do meio de circulação, e sob esse aspecto, a forma dinheiro do capital aparece só como um momento evanescente, para trocá-lo novamente, contudo não por mercadorias. Valores de uso para consumo, como sucede com o dinheiro como meio de circulação, em geral, mas para trocá-lo por valores de uso particulares, de um lado, matéria-prima e instrumentos de outro, capacidade de trabalho viva, nos quais o capital pode recomeçar a circulação como capital. Nessa determinação é capital circulante, a ser visto mais tarde. O seu resultado como dinheiro na determinação do meio de circulação é, entretanto, o início do ato de produção a partir do capital posto. E esse é o ponto que examinaremos aqui, em primeiro lugar, antes de prosseguirmos. Na primeira determinação, a de medida, o valor novo aparece de fato medido, mas a diferença é só formal. Em lugar de trabalho excedente, dinheiro, trabalho excedente objetivado em uma mercadoria determinada. A natureza qualitativa desse valor novo, contudo, também experimenta uma alteração. Nota 41. Aqui no sentido da palavra inglesa undergoes, sofre, experimenta. Da própria magnitude medida, que só pode ser examinada posteriormente. Em segundo lugar, o desaparecimento da forma dinheiro como meio de circulação também é só formal. Ela só se torna essencial depois de concluído não apenas o primeiro circuito, mas também o segundo. Nota 42. Aqui no sentido da palavra inglesa becomes, ou devém. Portanto, daí resulta unicamente que nos encontramos outra vez no início do processo de valorização. Por isso, nesse ponto, continuamos com o desenvolvimento. A terceira forma do dinheiro como valor autônomo que se comporta negativamente em relação à circulação, é o capital, mas não o que, saindo do processo de produção como mercadoria, reingressa na circulação para converter-se em dinheiro. Ao contrário, é o capital que, na forma do valor que se relaciona a si mesmo, deve mercadoria entra em circulação, capital e juro. Essa terceira forma supõe o capital nas formas anteriores e constitui ao mesmo tempo a transição do capital para os capitais particulares, os capitais reais, pois agora, nessa última forma, o capital, segundo seu conceito, já se divide em dois capitais de existência autônoma. Com a duplicidade está dada, então, a multiplicidade. Tal é o curso desse desenvolvimento. Antes de prosseguirmos, ainda este comentário. O capital, em geral, diferentemente dos capitais particulares, aparece, na verdade, primeiro, só como uma abstração, não uma abstração arbitrária, mas uma abstração que captura a diferença específica do capital em contraste com todas as outras formas de riqueza, ou modos em que se desenvolve a produção social. São as determinações comuns a todo capital enquanto tal, ou que fazem de cada soma determinada de valores capital. E as diferenças no interior dessas abstrações são igualmente particularidades abstratas que caracterizam cada tipo de capital, à medida que esse seja sua afirmação ou negação, por exemplo, capital fixo ou capital circulante. Segundo, mas o capital em geral, diferentemente dos capitais reais particulares, é ele próprio uma existência real. Isso é reconhecido pela economia tradicional, muito embora não seja compreendido e constitui um momento muito importante de sua doutrina das equalizações, etc.
Por exemplo, o capital, muito embora pertencente ao capitalista singular ou aos capitalistas singulares em sua forma elementar como capital, nessa forma universal, constitui o capital que se acumula nos bancos, ou é por eles distribuído, e como afirma Ricardo, se distribui de maneira tão admirável na proporção das necessidades de produção. Nota 43. David Ricardo, Princípios da Economia Política e de Tributação, terceira edição, Londres, Murray, 1821, página 81 e 82, editora portuguesa desse mesmo livro, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. Por meio de empréstimos, ele constitui também um instrumento de nivelamento entre os diferentes países. Por isso, se, por exemplo, é uma lei do capital em geral que, para se valorizar, ele tem de se pôr duplicado e tem de se valorizar duplamente nessa dupla forma. Então, o capital de uma nação particular, por exemplo, que representa o capital por excelência, perante outra, tem de ser emprestado a uma terceira nação para poder se valorizar. O duplo por, o relacionar-se consigo mesmo como estranho, torna-se desgraçadamente real nesse caso. Por outro lado, é forma real particular ao lado da forma do particular e do singular. Nós retornaremos mais adiante a esse ponto, que apesar de possuir um caráter mais lógico do que econômico, provará ser de grande importância no desenvolvimento da nossa investigação. Assim como na álgebra, por exemplo, A, B e C são números em geral, contudo são números inteiros em relação a sobre B, B sobre C sobre B, C sobre A, B sobre A, etc., que todavia os pressupõe como elementos gerais. O próprio valor novo, portanto, é posto mais uma vez como capital, como trabalho objetivado, entrando no processo de troca com o trabalho vivo e, por isso, dividindo-se em uma parte constante. As condições objetivas do trabalho material e instrumento e as condições para a condição subjetiva do trabalho, a existência da capacidade de trabalho viva, as coisas indispensáveis para a vida, meios de subsistência para o trabalhador. Nessa segunda aparição do capital em tal forma, parecem ficar esclarecidos pontos que, em sua primeira ocorrência, o dinheiro, que passa de sua determinação como valor para a determinação de capital, eram completamente obscuros. Agora eles são esclarecidos pelo próprio processo de valorização e produção. Na primeira ocorrência, os próprios pressupostos apreciam ou apareciam como algo externo proveniente da circulação. Apareciam como pressupostos externos para a gênese do capital. Em consequência, não pareciam resultar de sua essência nem ser explicados com base nela. Esses pressupostos externos aparecerão agora como momento do movimento do próprio capital, de modo que ele mesmo os pressupôs como próprios momentos, qualquer que seja a gênese histórica. No interior do próprio processo de produção, o valor excedente requerido pela coação do capital apareceu como trabalho excedente, inclusive na forma de trabalho vivo, que, todavia, não pode criar algo do nada, já encontrada dadas as suas condições objetivas. Esse trabalho excedente aparece agora objetivado como produto excedente que, para se valorizar como capital, divide-se em forma dupla, como condição de trabalho objetiva, material e instrumento, e como condição de trabalho subjetiva, meios de subsistência para o trabalho vivo, que será agora posto a trabalhar. A forma universal de valor, trabalho objetivado e trabalho objetivado proveniente da circulação é naturalmente o pressuposto universal autoevidente. Ademais, o produto excedente em sua totalidade, objetivando o trabalho excedente em sua totalidade, aparece agora como capital excedente, comparado com o capital original, antes de ter realizado esse circuito. Valor de troca autonomizado que se confronta com a capacidade de trabalho como seu valor de uso específico. Todos os momentos que confrontavam a capacidade de trabalho viva como poderes estranhos, exteriores e que, sob certas condições dela própria, independentes, a consumiam e utilizavam, são postos agora como seu próprio produto e resultado. Em primeiro lugar, o valor excedente ou produto excedente nada mais é do que uma determinada soma de trabalho vivo objetivado. A soma do trabalho excedente, esse valor novo, que confronta o trabalho vivo como capital, como valor autônomo que se troca com ele. É o produto do trabalho. Ela nada mais é do que o excesso do trabalho sobre o trabalho necessário, em forma objetiva e, portanto, como valor.
Em segundo lugar, por essa razão, as figuras particulares que esse valor tende a assumir para se valorizar de novo, para se pôr como capital, de um lado como matéria-prima e instrumento, de outro como meios de subsistência para o trabalho durante o ato de produção, são também unicamente formas particulares do próprio trabalho excedente. Matéria-prima e instrumentos são produzidos pelo trabalho excedente em tais proporções, ou melhor, o próprio trabalho excedente é objetivamente posto como matéria-prima e instrumento na proporção que permite não só que uma determinada soma de trabalho necessário, de trabalho vivo, que reproduz os meios de subsistência, o seu valor, possa nele se objetivar e, na verdade, se objetivar continuamente, e, portanto, que a separação nas condições objetivas e subjetivas de sua autoconservação e autorreprodução possa sempre recomeçar, mas permite também que o trabalho vivo, ao cumprir esse processo de reprodução de suas condições objetivas, tenha posto ao mesmo tempo matéria-prima e instrumento em proporções tais que o trabalho vivo possa nele se efetivar como trabalho excedente, como trabalho mais além do necessário, e possa assim convertê-lo em material para a nova criação de valor. As condições objetivas do trabalho excedente que se limitam à proporção de matéria-prima e instrumentos para além das exigências do trabalho necessário, ao passo que as condições objetivas do trabalho necessário se decompõem no interior de sua objetividade em objetivas e subjetivas, em momentos factuais do trabalho e subjetivos, meios de subsistência do trabalho vivo, por isso são postas agora como produto. Resultado, forma objetiva, existência exterior do próprio trabalho excedente. Inicialmente, ao contrário, aparecia como algo estranho para o próprio trabalho, como ação de parte do capital que instrumento e meios de subsistência estivessem disponíveis em um volume que possibilitava ao trabalho vivo se efetivar não só como o trabalho necessário, mas também como trabalho excedente. Em terceiro lugar, o ser para si, autônomo do valor perante a capacidade de trabalho, daí sua existência como capital, a indiferença objetiva, autossuficiente, a estranheza das condições objetivas do trabalho perante a capacidade de trabalho viva, que chega ao ponto em que essas condições confrontam a pessoa do trabalhador na pessoa do capitalista, como personificações com vontade e interesses próprios. Essa dissociação, separação absoluta entre a propriedade, as condições materiais do trabalho e a capacidade de trabalho viva, condições materiais que se confrontam com ela como propriedade alheia, como a realidade de outra pessoa jurídica, como território absoluto da vontade dessa pessoa. E que, por outro lado, o trabalho aparece consequentemente como trabalho alheio perante o valor personificado no capitalista ou perante as condições objetivas de trabalho. Essa separação absoluta entre propriedade e trabalho, entre a capacidade de trabalho viva e as condições de sua realização entre trabalho objetivado e vivo, entre o valor e a atividade criadora de valor, daí também a estranheza do conteúdo do trabalho para o próprio trabalhador. Esse divórcio, agora, aparece igualmente como produto do próprio trabalho, como concretização, como objetivação de seus próprios momentos, pois pelo próprio novo ato de produção, que só confirma a troca entre capital e trabalho vivo, que lhe antecede. O trabalho excedente e, em consequência, o valor excedente, o produto excedente, enfim, o resultado total do trabalho, tanto do trabalho excedente como do necessário, foram postos como capital, como valor de troca, confrontando de maneira autônoma e indiferente a capacidade de trabalho viva, ou confrontando-a como seu mero valor de uso. A capacidade de trabalho se apropriou unicamente das condições subjetivas do trabalho necessário, os meios de subsistência para a capacidade de trabalho produtora, sua produção como mera capacidade de trabalho separada das condições de sua efetivação, e pôs essas próprias condições como coisas, valores, que a confrontam em uma personificação estranha e dominante. A capacidade de trabalho não sai mais rica do processo, sai mais pobre do que nele entrou, pois não só fabricou as condições do trabalho necessário como condições pertencentes ao capital, mas a valorização inerente a ela como possibilidade de criação de valor, que agora existe igualmente como valor excedente, produto excedente, em uma palavra, como capital, como domínio sobre a capacidade de trabalho viva, como valor dotado de poder e vontade próprios, confrontando-a em sua pobreza abstrata, inobjetiva, puramente subjetiva. A capacidade de trabalho viva produziu não só a riqueza alheia e a própria pobreza, mas também a relação entre a sua riqueza ou essa riqueza
como riqueza que se relaciona consigo mesma, e ela própria como a pobreza de cujo consumo a riqueza extrai para si novas energias vitais e se valoriza outra vez. Tudo isso resulta da troca em que sua capacidade de trabalho viva trocou-se por um quantum de trabalho objetivado, só que agora esse trabalho objetivado, essas condições de sua existência, existindo fora dela, e o estar fora dela autônomo dessas condições objetivas, aparece como seu próprio produto, posto por ela mesma, tanto como sua própria objetivação, quanto como sua objetivação enquanto um poder dela própria independente, poder que antes a domina por meio da sua própria ação. No capital excedente, todos os momentos são produtos do trabalho alheio. Trabalho excedente alheio transformado em capital, meios de subsistência para o trabalho necessário, as condições objetivas, material e instrumento, para que o trabalho necessário possa reproduzir o valor trocado por ele em meios de subsistência. Por fim, o quantum necessário de material e instrumento para que o trabalho excedente novo possa nele se efetivar ou para que um novo mais valor possa ser criado. Aqui desapareceu a aparência ainda presente na primeira consideração do processo de produção, de que o capital, por sua parte, teria consigo um valor qualquer de circulação. Em lugar disso, as condições objetivas do trabalho aparecem agora como produto do trabalho, seja como valores em geral, seja como valores de uso para a produção. No entanto, se desse modo o capital aparece como produto do trabalho, o produto do trabalho aparece igualmente como capital, mas não como simples produto, nem como mercadoria permutável, mas como capital. Trabalho objetivado como domínio, comando sobre o trabalho vivo. Também aparece como produto do trabalho o fato de que seu produto aparece como propriedade alheia, como modo de existência autônomo contraposto ao trabalho vivo, que aparece igualmente como valor existente por si mesmo. O fato de que o produto do trabalho, o trabalho objetivado, é dotado de alma própria pelo próprio trabalho vivo e se fixa diante dele como poder estranho. Considerado do ponto de vista do trabalho, o trabalho vivo aparece funcionando no processo de produção de tal modo que afasta de si sua realização nas condições objetivas como realidade alheia e, por conseguinte, põe a si mesmo como mera capacidade de trabalho carente e privada de substância diante dessa realidade estranhada que não pertence a ele, mas a outro, que põe sua própria realidade não como um ser para si, mas como um mero ser para outro e também, portanto, como um mero ser outro, ou ser do outro contra si mesmo. Esse processo de realização é igualmente o processo de desrealização do trabalho. O trabalho põe-se objetivamente, mas põe essa objetividade como seu próprio não ser, ou como o ser do seu não ser, do capital. O trabalho retorna a si como pura possibilidade do por-valor ou da valorização, porque toda a riqueza efetiva, o mundo do valor efetivo e, da mesma forma, as condições reais de sua própria valorização são pontos diante dele como existência autônomas. São as possibilidades latentes no próprio seio do trabalho que, em virtude do processo de produção, existem fora dele como efetividades, mas como efetividades que lhes são alheias, que constituem a riqueza em oposição ao trabalho excedente, que ingressa de novo no processo de produção e no processo de autovalorização. Divide-se, primeiro, em meios de subsistência para os trabalhadores, para trocar pela capacidade de trabalho viva. Designemos essa parte do capital de fundo de trabalho. Esse fundo de trabalho é a parte destinada à conservação da capacidade de trabalho e à sua progressiva conservação, pois o capital excedente cresce constantemente. Aparece agora como produto de trabalho alheio para o capital. E segundo, nas outras partes constitutivas do processo excedente, ou do produto excedente, as condições objetivas para a reprodução de um valor igual esses meios de subsistência mais o valor excedente. Além disso, quando esse capital excedente é examinado, a divisão do capital em uma parte constante, parte antediluviana, existente antes do trabalho, da matéria-prima e dos instrumentos de trabalho, e uma parte variável, ou seja, os meios de subsistência trocáveis pela capacidade de trabalho viva, se apresenta como uma divisão meramente formal na divisão em que ambas são igualmente postas pelo trabalho e igualmente postas por ele como seus próprios pressupostos.
Essa divisão interna do capital aparece agora de tal maneira que o próprio produto do trabalho, o trabalho excedente objetivado, divide-se em dois componentes. Primeiro, nas condições objetivas para a nova valorização do trabalho e segundo, num fundo de trabalho para a conservação da possibilidade desse trabalho vivo, da capacidade de trabalho viva como capacidade viva, mas de tal forma que a capacidade de trabalho só pode se apropriar novamente da parte de seu próprio resultado destinado ao fundo de trabalho, de sua própria existência em forma objetiva. Só pode arrancá-la da forma da riqueza alheia a ela contraposta na medida em que não só reproduz seu valor, mas também valoriza a parte do novo capital, que representa as condições objetivas para a realização de um novo trabalho excedente e uma nova produção excedente, ou produção de valores excedentes. O próprio trabalho criou um novo fundo para a utilização de novos trabalhos necessários, ou, o que dá no mesmo, um fundo para a manutenção das novas capacidades de trabalho vivas, trabalhadores, mas criou ao mesmo tempo a condição de que esse fundo só pode ser apropriado na medida em que novo trabalho excedente seja empregado na parte extra do capital excedente. No capital excedente, valor excedente, criado pelo trabalho, é ao mesmo tempo criada, portanto, a necessidade real de novo trabalho excedente, e por conseguinte o próprio capital excedente é simultaneamente a possibilidade real de novo trabalho excedente e novo capital excedente. Fica evidente aqui como, por meio do próprio trabalho, o mundo da riqueza se amplia progressivamente como um poder estranho contraposto ao trabalho, e como adquire uma existência sempre mais vasta e plena, de modo que, relativamente, em contraste com os valores criados ou com as condições reais da criação do valor, a subjetividade destituída da capacidade de trabalho viva constitui um contraste cada vez mais gritante. Quanto mais ele se objetiva, o trabalho, tanto maior devém o mundo objetivo dos valores que se lhe contrapõe como um mundo estranho, como propriedade alheia. Pela criação do capital excedente, o próprio trabalho se impõe à obrigação de criar novamente novo capital excedente, etc., etc. No que diz respeito ao capital original, não excedente, a relação para a capacidade de trabalho se alterou na medida em que, primeiro, a parte do capital que é trocada por trabalho necessário é reproduzida por esse mesmo trabalho e, portanto, não chega ao trabalho procedente da circulação, mas esse é o próprio produto. Segundo, a parte do valor que em matéria-prima e instrumento representa as condições reais para a valorização do trabalho vivo é conservada por ele mesmo no processo de produção. E dado que todo valor de uso, de acordo com sua natureza, consiste de material perecível, mas que o valor de troca só está presente, existe no valor de uso, tal conservação igual proteção contra a destruição ou negação da natureza perecível dos valores possuídos pelos capitalistas. Daí se opor como valor para si, como riqueza imperecível. Por conseguinte, é tão somente no processo de produção que essa soma original de valores é posta como capital pelo trabalho vivo. Agora, sob o ponto de vista do capital, considerando-se o capital excedente, o capitalista representa o valor para si, dinheiro no terceiro momento, riqueza mediante a simples apropriação de trabalho alheio. Na medida em que cada momento do capital excedente, material, instrumento e meio de subsistência, se resolve em trabalho alheio, que o capitalista apropriou, não por meio da troca por valores existentes, mas que apropriou sem troca, de fato a troca de uma parte dos valores pertencentes ao capitalista ou do trabalho objetivado, possuído por ele, por capacidade de trabalho viva alheia, aparece como condição originária desse capital excedente. Para a formação do capital excedente, primeiro, se assim denominarmos o capital excedente, tal como ele sai do processo de produção original, para a apropriação de trabalho alheio objetivado, aparece como condição a posse de valores por parte do capitalista, uma parte dos quais ele troca formalmente pela capacidade de trabalho viva. Dizemos formalmente porque o trabalho vivo também tende a lhe propor ou repor os valores trocados. Todavia, de qualquer maneira, aparece como condição para a formação do capital excedente, para a apropriação de trabalho alheio ou dos valores em que ele se objetivou, a troca de valores pertencentes ao capitalista, valores lançados por ele na circulação e fornecidos à capacidade de trabalho viva, troca de valores que não deriva de sua troca com o trabalho vivo ou de sua relação com o trabalho como capital. Imaginemos agora, entretanto, o capital excedente relançando no processo de produção, ou
ou relançado no processo de produção, realizando novamente seu valor excedente na troca, reaparecendo no início de um terceiro processo de produção. Esse capital excedente, 2, tem pressupostos distintos do capital excedente 1, já citado. O pressuposto do capital excedente 1 eram os valores pertencentes ao capitalista e lançados por ele na circulação, ou, de maneira mais exata, lançados na troca por capacidade de trabalho viva. O pressuposto do capital excedente 2 é nada mais do que a existência do capital excedente 1, em outras palavras, o pressuposto de que o capitalista já se apropriou de trabalho alheio sem troca, o que o coloca em condição de sempre recomeçar o processo. Sem dúvida, para criar o capital excedente 2, o capitalista teve de trocar uma parte do valor do capital excedente 1 na forma de meios de subsistência por capacidade de trabalho viva. Mas o que ele trocou nesse caso não foi valores que ele originalmente pôs na circulação de um fundo próprio, mas trabalho objetivado alheio de que ele se apropriou sem qualquer equivalente e que ele agora troca outra vez por trabalho vivo alheio, assim como lhe chegou às mãos sem troca por meio de mera apropriação, material, etc., em que esse novo trabalho se realiza e cria valor excedente. A apropriação passada de trabalho alheio aparece agora como uma condição simples para nova acumulação de trabalho alheio, ou, em outros termos, o fato de que o trabalho alheio em forma objetiva, na forma de valores existentes, é propriedade do capitalista, aparece como condição para que ele possa se apropriar de novo da capacidade de trabalho viva, portanto, de trabalho excedente, de trabalho sem equivalente. O fato de que ele já se contrapunha ao trabalho vivo como capital aparece como única condição para que ele não só se conserve como capital, mas enquanto capital crescente se aproprie de forma crescente de trabalho alheio sem equivalente, ou para que se entenda ou se estenda seu poder, sua existência como capital perante a capacidade de trabalho viva e, por outro lado, para repor continuamente a capacidade de trabalho viva em sua indigência subjetiva e insubstancial como capacidade de trabalho viva. A propriedade de trabalho alheio passado ou objetivado aparece como única condição para a apropriação futura de trabalho alheio vivo ou presente. Na medida em que um capital excedente 1 foi criado pela troca simples entre trabalho objetivado e a capacidade de trabalho viva, uma troca inteiramente fundada nas leis da troca de equivalentes avaliados de acordo com a quantidade de trabalho ou tempo de trabalho neles contido. E visto que essa troca expressa juridicamente nada mais pressupunha, vou ler novamente, e visto que essa troca expressa juridicamente nada mais pressupunha que o direito de propriedade de cada um de seus próprios produtos e a livre disposição sobre eles, mas na medida em que a relação do capital excedente 2 com o capital excedente 1 é uma consequência, portanto, dessa primeira relação, vemos que, por outra estranha consequência, o direito de propriedade de parte do capital converte-se dialeticamente no direito sobre o produto alheio ou no direito de propriedade sobre o trabalho alheio. O direito de se apropriar de trabalho alheio sem equivalente e de parte da capacidade de trabalho viva na obrigação de se relacionar com o seu próprio trabalho ou seu próprio produto como propriedade alheia. O direito de propriedade converte-se, de um lado, no direito de se apropriar do trabalho alheio, e de outro, na obrigação de respeitar o produto do próprio trabalho e inclusive o próprio trabalho como valores pertencentes a outros. No entanto, a troca de equivalentes que aparecia como a operação original e era expressa juridicamente pelo direito de propriedade mudou de tal maneira que, de um lado, a troca é só aparente, uma vez que a parte do capital trocada por capacidade de trabalho viva é, em primeiro lugar, ela própria, trabalho alheio, apropriado sem equivalente, e, em segundo, tem de ser reposta com um excedente pela capacidade de trabalho viva, ou seja, não é de fato cedida, mas somente convertida de uma forma a outra, a relação da troca, por conseguinte, é totalmente cancelada, ou é pura aparência. Além disso, o direito de propriedade apareceria originalmente fundado no próprio trabalho. Agora, a propriedade aparece como direito sobre trabalho alheio e como impossibilidade do trabalhador de se apropriar do próprio produto. A separação completa entre propriedade e trabalho, e mais ainda entre riqueza e trabalho, aparece agora como consequência da lei que partiu de sua identidade. Por fim, o que aparece como resultado do processo de produção e de valorização é, sobretudo, a produção ou reprodução e nova produção da própria relação entre capital e trabalho, entre capitalista e trabalhador.
Essa relação social, relação de produção, aparece de fato como um resultado do processo mais importante, ainda do que seus resultados materiais. Em termos mais precisos, no interior desse processo, o trabalhador produz a si mesmo como capacidade de trabalho e o capital, e a ele contraposto. Do mesmo modo que, por outro lado, o capitalista se produz como capital e produz a capacidade de trabalho viva a ele contraposta. Cada um reproduz a si mesmo ao reproduzir o seu outro, a sua negação. O capitalista produz o trabalho como trabalho alheio. O trabalho produz o produto como produto alheio. O capitalista produz o trabalhador e o trabalhador o capitalista, e etc. Uma vez pressuposta a produção baseada no capital, o dinheiro só se transformou propriamente em capital no fim do primeiro processo de produção, que resultou em sua produção e na nova produção do capital excedente 1. Mas o próprio capital excedente 1 só se realiza como capital excedente tão logo tenha produzido o capital excedente 2. Portanto, tão logo tenha desaparecido os pressupostos do dinheiro transformando-se em capital, que ainda estão situados fora do movimento do capital efetivo. E o capital, por isso, tenha posto de fato as próprias condições imanentes à sua essência, das quais ele parte na produção. A condição segundo a qual o capitalista, para se pôr como capitalista ou como capital, tem de trazer para a circulação valores criados pelo trabalho próprio ou de alguma outra maneira, menos os valores criados por trabalho assalariado, passado, já existente. Pertence às condições antediluvianas do capital. Pertence a seus pressupostos históricos que, justamente nesta qualidade de pressupostos históricos, são passados e por isso fazem parte da história de sua formação. Mas, de maneira nenhuma, da sua história contemporânea. Não fazem parte do sistema efetivo, de modo que a produção efetivo do modo de produção dominado por ele. A fuga dos servos para as cidades, por exemplo, se é uma das condições e dos pressupostos históricos do sistema urbano, não é uma condição, não é um momento da efetividade do sistema urbano desenvolvido, mas pertence aos seus pressupostos passados, aos pressupostos do seu devir, que são abolidos em sua existência. As condições e os pressupostos do devir da gênese do capital supõem precisamente que ele ainda não é, mas só devém. Logo desaparecem com o capital efetivo, com o próprio capital que, partindo de sua efetividade, põe as condições de sua efetivação. Assim, por exemplo, se no devir originário do dinheiro ou do valor por si em capital é pressuposta uma acumulação por parte do capitalista, seja por meio da economia de produtos ou valores criados com o seu próprio trabalho, etc., que ele realizou como não capitalista, se por conseguinte os pressupostos do devir do dinheiro em capital aparecem como pressupostos externos dados para a gênese do capital. Aparecem como, ou da mesma forma, o capital, enquanto tal, tão logo é posto, cria seus próprios pressupostos, a saber, a propriedade das condições reais para a criação de valores novos sem troca, mediante seu próprio processo de produção. Esses pressupostos, que originalmente apareciam como condições de seu devir e, consequentemente, ainda não podiam nascer de sua ação como capital, aparecem agora como resultado de sua própria efetivação, de sua efetividade como condição ou condições postas por ele, não como condições de sua gênese, mas como resultados de sua existência. Para devir, o capital não parte mais de pressupostos, mas ele próprio é pressuposto e, partindo de si mesmo, cria os pressupostos de sua própria conservação e crescimento. Por isso, as condições que precediam a criação do capital excedente 1, ou que expressam o devir do capital, não pertencem à esfera do modo de produção ao qual o capital serve de pressuposto. Situam-se por detrás dele como etapa histórica ou etapas históricas preparatórias do seu devir. Da mesma maneira que os processos pelos quais passou a Terra de um mar líquido de fogo e vapor à sua forma atual situam-se além de sua vida como terra já acabada. Os capitais singulares podem continuar surgindo, por exemplo, por entesouramento, mas o tesouro só é transformado em capital por meio da exploração do trabalho. As economias burguesas, ou os economistas burgueses, que consideram o capital como uma forma de produção eterna e natural, não histórica, tentam então justificá-lo novamente, expressando as condições de seu devir como condição de sua efetivação atual, expressando os momentos em que o capitalista ainda se apropria não como capitalista, porque ele só está devindo capitalista,
como as verdadeiras condições em que apropria como capitalista. Essas tentativas de apologética demonstram má consciência e incapacidade de harmonizar o modo de apropriação do capital como capital com as leis de propriedade gerais, proclamadas pela própria sociedade capitalista. Por outro lado, o que é muito mais importante para nós, o nosso método indica os pontos onde a análise histórica tem de ser introduzida ou onde a economia burguesa, como simples figura histórica do processo de produção, aponta para além de si mesma, para modos de produção anteriores. Por essa razão, para desenvolver as leis da economia burguesa, não é necessário escrever a história efetiva das relações da produção, mas a sua correta observação e dedução como relações elas próprias que devieram históricas levam sempre a primeiras equações, como os números empíricos, por exemplo, nas ciências naturais, que apontam para um passado situado detrás desse sistema. Tais indicações, juntamente com a correta apreensão do presente, fornecem igualmente a chave para a compreensão do passado. Um trabalho à parte que esperamos também poder abordar. Por outro lado, esse exame correto também leva a pontos nos quais se delineia a superação da presente configuração das relações de produção e assim o movimento nascente e a prefiguração do futuro. Se as fases pré-burguesas aparecem como simplesmente históricas, como pressupostos superados, da mesma maneira as condições atuais da produção aparecem abolindo a si mesmas e pondo-se, consequentemente, como pressupostos históricos para um novo estado de sociedade. Se examinarmos de início a relação que deveia o valor que deveia capital e o trabalho vivo como simples valor de uso contraposto ao capital, de modo que o trabalho vivo aparece como simples meio para valorizar o trabalho objetivado morto, para impregná-lo de uma alma vivificante e perder o trabalho morto sua própria alma. E como resultado de ter criado, de um lado, a riqueza como riqueza alheia, mas como riqueza própria, só a indigência da capacidade de trabalho viva. A coisa se apresenta simplesmente de modo que no e por meio do próprio processo, as condições objetivas do trabalho vivo, a saber, o material em que se valoriza o instrumento com o qual se valoriza e os meios de subsistência com os quais se aviva a chama da capacidade de trabalho viva para o trabalho e a protege da extinção, agregando as substâncias necessárias ao seu processo vital, são postas como existências autônomas estranhas, ou como modo de existência de uma pessoa estranha, como valores em si perante a capacidade de trabalho viva, que também se apresenta de maneira isolada, subjetiva em relação a eles, como valores que existem e se conservam por si mesmos e, por conseguinte, valores que constituem riqueza estranha à capacidade de trabalho, à riqueza do capitalista. As condições objetivas do trabalho vivo aparecem como valores separados, autonomizados em relação à capacidade de trabalho viva como existência subjetiva, que diante delas aparece consequentemente só como valor de outro tipo, diferente delas, não como valor, mas como valor de uso. Uma vez pressuposta essa separação, o processo de produção só pode produzi-la de novo, reproduzi-la e reproduzi-la em escala ampliada, como o faz, já vimos. As condições objetivas da capacidade de trabalho viva são pressupostas como existência autônoma frente a ela, como a objetividade de um sujeito distinto e autonomamente contraposto a ela. A reprodução e a valorização, a ampliação dessas condições objetivas, são ao mesmo tempo, por essa razão, a sua produção, ou a sua reprodução e nova produção como riqueza de um sujeito estranho, indiferente e autonomamente contraposto à capacidade de trabalho. O que é reproduzido e produzido de novo não é somente a existência dessas condições objetivas do trabalho vivo, mas sua existência como valores autônomos pertencentes a um sujeito estranho ante essa capacidade de trabalho viva. As condições objetivas do trabalho ganham existência subjetiva diante da capacidade de trabalho viva. Do capital surge o capitalista. Por outro lado, a existência simplesmente subjetiva da capacidade de trabalho ante suas próprias condições confere-lhe uma forma meramente objetiva e indiferente em relação a elas. A capacidade de trabalho é só um valor de uso particular ao lado das próprias condições de sua valorização como valores de outro valor de uso. Por essa razão, em lugar de tais condições serem realizadas no processo de produção como condições de efetivação da capacidade de trabalho,
Esta última, pelo contrário, sai do processo como simples condição para a valorização e conservação das condições objetivas como valores por si ante a capacidade de trabalho. O material que ela trabalha é material estranho. Da mesma maneira, um instrumento é instrumento estranho. Seu trabalho aparece somente como acessório das condições objetivas que aparecem como a substância, e por isso objetiva-se em algo que não lhe pertence. Na verdade, o próprio trabalho vivo aparece como estranho perante a capacidade de trabalho, da qual ele é trabalho, da qual ele é a manifestação vital peculiar, porque o trabalho vivo é cedido ao capital em troca de trabalho objetivado, em troca do produto do próprio trabalho. A capacidade de trabalho comporta-se em relação ao trabalho vivo como algo estranho, e se o capital quisesse apagar ou pagar a ela sem fazer ou a fazer trabalhar, aceitaria o negócio com prazer. Por conseguinte, o seu próprio trabalho lhe é tão estranho, e o é também no que diz respeito à sua orientação, etc., quanto o material e o instrumento. Por essa razão, o produto também se apresenta à capacidade de trabalho como uma combinação de material alheio, instrumento alheio e trabalho alheio, como propriedade alheia, e após a produção, ela fica unicamente mais pobre da energia vital despendida, mas de resto recomeça a lide, como capacidade de trabalho simplesmente subjetiva, existente separada de suas condições vitais. Reconhecer o produto ou os produtos como seus próprios produtos e julgar a separação das condições de sua efetivação como algo impróprio e imposto à força, isto é, uma consciência formidável, produto ela própria do modo de produção formado ou fundado no capital, e o dobre de finados desse modo de produção. Da mesma maneira que, com a consciência do escravo de que ele não pode ser a propriedade de um terceiro, com a sua consciência como pessoa, a escravidão só pode continuar vegetando em uma existência artificial e deixou de poder continuar como base da produção. Se, ao contrário, examinamos a relação originária antes da entrada do dinheiro no processo de autovalorização, aparecem diversas condições que têm de se originar ou ser delas dadas historicamente para que o dinheiro devenha capital e o trabalho devenha trabalho. Ponente de capital, trabalho criador de capital, trabalho assalariado. Trabalho assalariado aqui, no sentido econômico estrito, o único em que o usamos, mais tarde teremos de distingui-lo de outras formas de trabalho, diarista, etc. É trabalho ponente de capital, produtor de capital, trabalho vivo que produz como poderes estranhos perante a si mesmo, como valores existentes por si, independentes dele, tanto as condições objetivas da sua efetivação como atividade, quanto os momentos objetivos de sua existência como capacidade de trabalho. As próprias condições essenciais são postas na relação tal como ela aparece originalmente. Primeiro, por um lado, a existência da capacidade de trabalho viva como existência puramente subjetiva, separada dos momentos de sua realidade objetiva, por isso separada tanto das condições do trabalho vivo como dos meios de existência, meios de subsistência, meios de autoconservação da capacidade de trabalho vivo. Por um lado, a possibilidade viva do trabalho nessa abstração completa. Segundo, por outro, o valor ou trabalho objetivado tem que ser uma acumulação de valores de uso suficientemente grande para fornecer as condições objetivas não só para a produção de produtos ou valores necessários à reprodução ou manutenção da capacidade de trabalho viva, mas também para absorver trabalho excedente, para dar o material objetivo ao trabalho. Terceiro, a relação de troca livre, circulação de dinheiro entre ambas as partes, relação entre os extremos fundada nos valores de troca, não na relação de dominação ou de servidão. Produção, por conseguinte, que não fornece imediatamente os meios de subsistência ao produtor, mas que é mediada pela troca, e que tampouco pode se apoderar imediatamente do trabalho alheio, mas tem de comprá-lo ou obtê-lo do próprio trabalhador por meio da troca. Finalmente, em quarto lugar, uma das partes, a que representa as condições objetivas do trabalho na forma de valores autônomos, de valores por si, tem de se comportar como valor e ter como finalidade última o pôr do valor, a autovalorização, a criação de dinheiro, não a fruição imediata ou a criação de valor de uso.
Enquanto as duas partes trocam entre si só o seu trabalho na forma de trabalho objetivado, a relação é impossível. A relação é igualmente impossível se a própria capacidade de trabalho viva aparece como propriedade da outra parte, ou seja, não aparece como trocador. O que não contradiz o fato de que a escravidão é possível em pontos isolados no interior do sistema de produção burguês. Nesse caso, porém, ela só é possível porque não existe em outros pontos e aparece como uma anomalia em relação ao próprio sistema burguês. As condições sob as quais a relação aparece originalmente ou que aparecem como pressupostos históricos do seu devir apresentam à primeira vista um duplo caráter: de um lado, dissolução de formas inferiores do trabalho vivo, de outro, dissolução de relações mais felizes do trabalho vivo. Antes de tudo, o primeiro pressuposto é que a relação de escravidão ou de servidão seja abolida. A capacidade de trabalho vivo pertence a si mesma e dispõe, por meio da troca, da manifestação de sua própria energia. As duas partes se defrontam como pessoas. Formalmente, sua relação é a relação igual e livre de trocadores. Que essa forma seja a aparência e aparência enganosa, apresenta-se considerada a relação jurídica como algo situado fora desta. Apresenta-se considerada a relação jurídica como algo fora desta. O que o trabalhador livre vende é sempre só uma medida determinada particular de manifestação de energia. Acima de toda manifestação particular está a capacidade de trabalho como totalidade. O trabalhador vende a manifestação da força particular a um capitalista particular com quem se defronta como indivíduo independente. É claro que essa não é a sua relação com a resistência do capital como capital, com a classe dos capitalistas. Somente desse modo deixa-se, no que diz respeito à pessoa singular efetiva, um amplo espaço de escolha, de arbítrio e, em consequência, de liberdade formal. Na relação escravista, o trabalhador pertence ao proprietário singular, particular, de que é máquina de trabalho. Como totalidade de manifestação de energia, como capacidade de trabalho, o trabalhador é uma coisa pertencente a outrem e, por conseguinte, não se comporta como sujeito em relação à sua manifestação de energia particular ou à ação viva do trabalho. Na relação de servidão, o trabalhador aparece como um momento da própria propriedade fundiária. É acessório da terra, exatamente como os animais de tração. Na relação escravista, o trabalhador nada mais é do que a máquina de trabalho viva que, por isso, tem valor para outros, ou mais precisamente, é um valor. Em sua própria totalidade, a capacidade de trabalho aparece diante do trabalhador livre como sua própria ou como sua propriedade, como um dos momentos sobre o qual ele exerce domínio como sujeito e que ele conserva ao alienar. Desenvolver isso mais tarde no trabalho assalariado. Nota: a troca de trabalho objetivado por trabalho vivo ainda não constitui nem o capital, por um lado, nem o trabalho assalariado, por outro. Toda a classe dos assim chamados serviços, do engraxate até o rei, pertence a essa categoria. O mesmo se dá com o diarista livre, que encontramos esporadicamente em todos os lugares onde a comunidade oriental ou ocidental, composta de proprietários fundiários livres, se dissolve em elementos isolados, em razão do aumento da população, da libertação de prisioneiros de guerra, de casos pelos quais o indivíduo empobrece e se vê privado das condições objetivas de seu trabalho de autossubsistência, consequência da divisão do trabalho, etc. Se a troca um valor ou dinheiro, ou seja, trabalho objetivado para... Se A troca um valor ou dinheiro, ou seja, trabalho objetivado, para obter um serviço de B, ou seja, trabalho vivo, isso pode pertencer. Primeiro, a relação da circulação simples. Na verdade, os dois trocam entre si simplesmente valores de uso, um deles meios de subsistência e o outro um trabalho. Um serviço que o primeiro quer consumir ou diretamente prestação de serviço pessoal, ou fornece ao outro material, etc. Em que ele, por meio de trabalho, ou de seu trabalho, pela objetivação de seu trabalho, cria um valor de uso destinado ao consumo do primeiro. Quando, por exemplo, o camponês leva à sua casa um costureiro itinerante, tal como eles apareciam outrora, e lhe dá o material para fazer roupas para ele, ou quando dou dinheiro a um médico para que ele dê um jeito em minha saúde, assim se faz. O importante nesses casos é o serviço que mutuamente se prestam. Do Utfácias. Apresenta-se aqui exatamente no mesmo
plano que fácil ut des, ou que do ut des. Nota 44, do ut facias, dou para que faças, fácil ut facias, faço para que faças, fácil ut des, faço para que des. E do ut des, dou para que des. São formas de contrato do antigo direito romano. Ver Corpus Iuris Civilis, Corpo do Direito Civil, Digesto, 19, 5 e 5. Capítulo 5, página 5. O homem que do tecido me faz uma roupa para a qual eu lhe forneci o material, me dá um valor de uso. Todavia, em lugar de dá-lo imediatamente em forma do objeto, ele o dá em forma de atividade. Eu lhe dou um valor de uso, pronto, ele fabrica outro para mim. A diferença entre trabalho passado objetivado e trabalho vivo corrente aparece aqui unicamente como diferença formal dos diferentes tempos de trabalho, que uma vez está no pretérito e outra vez no presente. Na verdade, se B produz ele próprio os meios de subsistência dos quais tem de subsistir, ou se os obtém de A, e em lugar de produzir diretamente os meios de subsistência, produz uma roupa pela qual os obtém, na troca com A, aparece simplesmente como diferença formal mediada pela divisão do trabalho pela troca. Nos dois casos, ele só pode se apoderar dos valores de uso possuídos por A, dando-lhe um equivalente que, em última instância, sempre se reduz ao seu próprio trabalho vivo. Qualquer que seja a forma objetiva que possa assumir, aconteça isso antes ou depois que a troca seja concluída. No entanto, a roupa contém não somente um trabalho determinado que lhe confere a forma, uma forma de utilidade determinada que o tecido recebe pelo movimento do trabalho. Contém igualmente uma quantidade de trabalho determinada. Por isso, é não só valor de uso, mas também valor pura e simplesmente, valor enquanto tal. Mas esse valor não existe para A, uma vez que ele consome a roupa e não é negociante de roupas. Ou seja, ele trocou o trabalho não como trabalho ponente de valor, mas atividade criadora de utilidade, de valor de uso. Nas prestações do serviço pessoal ou dos serviços pessoais, esse valor de uso é consumido enquanto tal sem passar da forma de movimento para a forma de coisa. Se o prestador de serviço não recebe dinheiro, como é frequente nas relações simples, mas os próprios valores de uso imediatos, desaparece também a aparência de que se trata aqui de uma parte ou de outra de valores em lugar de valores de uso. Contudo, mesmo supondo que A pague em dinheiro pelo serviço, isso de modo algum significa a transformação de seu dinheiro em capital, mas antes o pôr do dinheiro como simples meio de circulação para obter um objeto de consumo, um valor de uso determinado. Por essa razão, tal ato também não é um ato produtor de riqueza, mas consumidor de riqueza. Para A, não se trata de maneira nenhuma de que o trabalho enquanto tal, um certo tempo de trabalho e por conseguinte valor, se objetive no tecido, mas que uma certa necessidade seja satisfeita. A não valoriza, mas desvaloriza seu dinheiro, ao transpô-lo da forma do valor para a forma do valor de uso. O trabalho aqui é trocado não como valor de uso pelo valor, mas ele próprio como valor de uso particular, como valor para o uso. Quanto mais A repetir a troca, mais empobrece. Essa troca não é um ato de enriquecimento, não é um ato de criação de valor, mas de desvalorização dos valores existentes em sua posse. Nesse caso, o dinheiro que A troca pelo trabalho vivo, serviço ou serviço que se objetiva em uma coisa, não é capital, mas renda. Dinheiro como meio de circulação para obter valor de uso, no qual a forma do valor é posta como valor simplesmente evanescente. Não como dinheiro, que por meio de compra do trabalho pretende se conservar e se valorizar. A troca do dinheiro como renda, como simples meio de circulação, por trabalho vivo, não pode jamais pôr o dinheiro como capital e, consequentemente, não pode jamais pôr o trabalho como trabalho assalariado no sentido econômico. Não é necessário uma discussão pormenorizada para demonstrar que consumir dinheiro não é produzir dinheiro. Em circunstâncias em que a maior parte do trabalho excedente aparece como trabalho agrícola e o proprietário de terra, por conseguinte, aparece tanto como proprietário do trabalho excedente quanto o produto excedente. É a renda do proprietário fundiário que constitui o fundo de trabalho para os trabalhadores livres, para os trabalhadores da manufatura, nesse caso artesão, por ocasião dos trabalhos ou dos trabalhadores, ou por oposição aos trabalhadores agrícolas. A troca com estes últimos é uma forma de consumo do proprietário fundiário que reparte outra parte de sua renda diretamente em troca da prestação de serviço pessoal, muitas vezes só a aparência de prestação de serviço com um monte de serviçais.
Nas sociedades asiáticas, em que o monarca aparece como o proprietário exclusivo do produto excedente da terra, surgem cidades inteiras que no fundo nada mais são que acampamentos ambulantes por meio da troca de sua renda com os free hands. Nota 45. Em sua obra An Inquiry into the Principles of Political Economy, Dublin, James Williams e Ricardo Moncrieff, 1770, volume 1, James Stewart denomina de free hands especialmente as forças do trabalho produtivas liberadas para o emprego industrial pelo desenvolvimento da agricultura. Em 1851, em seu caderno de extratos 8 de Londres, Marx citou em detalhe a obra de Stewart. Na página 12, resumiu a citação acima. Cita: parte da população que não é necessariamente ocupada na produção de alimentos, Stewart denomina de free hands, porque sua ocupação sendo obter alimentos para si próprios a partir da superfluidade produzida pelos agricultores e por um trabalho adaptado às necessidades da sociedade, pode variar de acordo com tais necessidades e estas últimas, por sua vez, de acordo com o espírito da época. Página 31, fim da citação. Stewart também fala de mãos livres em outros trechos de sua obra, por exemplo, na página 40, 48, 151, 153, 176, 178 e 179, e 396, do primeiro volume. Marx cita a última passagem mais adiante, na página 655. Não há nada de trabalho assalariado nessa relação, muito embora ela possa, mas não tem de estar em oposição à escravidão e à servidão, pois sempre se repete sob diferentes formas da organização global do trabalho. Como o dinheiro medeia essa troca, a determinação de preço se torna importante para as duas partes, mas para A somente na medida em que não quer pagar muito caro pelo valor de uso do trabalho, não porque lhe interesse seu valor. Não altera nada na essência da relação o fato de que esse preço, originalmente mais convencional e tradicional, pouco a pouco seja determinado economicamente, de início pela relação entre oferta e demanda e, por fim, pelos custos de produção pelos quais os próprios vendedores desses serviços vivos podem ser produzidos, porque, como antes, a determinação de preços continua sendo unicamente um momento formal para a troca de simples valores de uso. Mas essa própria determinação é produzida por outras relações, ou seja, as leis universais e a autodeterminação do modo de produção dominante que transcorrem, por assim dizer, por detrás desse ato de troca particular. O exército é uma das formas em que esse tipo de pagamento, besoldung, primeiro aparece nas antigas comunidades. O soldo do soldado raso é reduzido a um mínimo. É determinado unicamente pelos custos de produção aos quais o soldado pode ser obtido. É pela renda do Estado, entretanto, que ele troca sua prestação de serviço, e não por capital. Na própria sociedade burguesa faz parte dessa rubrica ou categoria toda a troca de prestação de serviço pessoal por renda, do trabalho para o consumo pessoal, cozinha, costura, etc., jardinagem, etc., até as classes improdutivas, funcionários públicos, médicos, advogados, intelectuais, etc., todos os criados domésticos, etc. Por meio de suas prestações de serviço, com frequência impostos, todos estes trabalhadores, do mais humilde ao mais elevado, conseguem para si uma parte do produto excedente da renda do capitalista. Todavia, não ocorreria a ninguém imaginar que, por meio da troca de sua renda por tais prestações de serviço, por meio de seu consumo privado, o capitalista se põe como capital. Com essa troca, ao contrário, ele dissipa os frutos do seu capital. O fato de que as próprias proporções em que a renda é trocada por semelhante trabalho vivo são determinadas pelas leis de produção universais e nada altera na natureza da relação. Nesse caso, como já mencionamos na seção dinheiro, nota 46, ver página 212, essa passagem não se encontra no capítulo do dinheiro, mas no capítulo do capital. Quem de fato põe valor é antes o prestador de serviço. Troca um valor de uso, um certo tipo de trabalho, serviço, etc., por valor dinheiro. Na Idade Média, por essa razão, os que se orientam à produção e à acumulação, em parte procedem dali, do lado do trabalho vivo em oposição à nobreza fundiária consumidora. Acumulam e, com isso, devêm potencialmente
em um período posterior os capitalistas. Esse potencialmente vem escrito em grego, conforme nota 47, a tradução é potencialmente. O capitalista tem origem em parte no servo emancipado. Por conseguinte, não depende de modo algum da relação, mas da qualidade particular natural da prestação de serviço se o recipiente do pagamento recebe diário, honorário, ou sim da qualidade particular natural da prestação de serviço, o fato de que quem recebe o pagamento o recebe sob a forma de diária, honorário ou uma lista civil. Nota da tradução: soma que cobre a maioria dos gastos associados às despesas da coroa em regimes monárquicos ou imperiais. E se aparece mais digno ou mais humilde do que aquele que paga o serviço. E se aparece mais digno ou mais humilde do que aquele que paga o serviço. De todo modo, sob o pressuposto do capital como poder dominante, todas essas relações serão mais ou menos desonradas. Todavia, isso ainda não vem ao caso nesse ponto. Essa dessacralização das prestações de serviços pessoais, qualquer que seja o caráter elevado que a tradição, etc., lhes tenha conferido. Portanto, não é simplesmente a troca de trabalho objetivado por trabalho vivo, que sob esse ponto de vista aparecem como duas determinações diferentes, como valores de uso de forma diferente, ou como determinação sob forma objetiva, o outro sob forma subjetiva, que constitui o capital e, consequentemente, o trabalho assalariado, mas é a troca do trabalho objetivado como valor que se conserva em si mesmo, por trabalho vivo como seu valor de uso, como valor de uso não para o uso ou consumo determinados em particular, mas como valor de uso para o valor. Na troca de dinheiro por trabalho ou serviço para consumo imediato, há sempre uma troca efetiva, o fato de que, de ambas as partes, são trocados quantum de trabalho. Tem um interesse exclusivamente formal, a saber, para medir as formas particulares de utilidade do trabalho entre si. Refere-se somente à forma da troca, mas não constitui seu conteúdo. Na troca de capital por trabalho, o valor não serve para medir a troca de dois valores de uso, mas é o próprio conteúdo da troca. Nas épocas de dissolução de relações, ponto 2, pré-burguesas, esporadicamente há trabalhadores livres cuja prestação de serviço é comprada tendo em vista não o consumo, mas a produção em primeiro lugar. Entretanto, mesmo que em grande escala, só para a produção de valores de uso imediatos, não de valores. E em segundo lugar, quando, por exemplo, o nobre junto ao trabalhador livre com os seus servos, vende parte do seu produto e assim o trabalhador livre cria valor para ele. Essa troca só se dá para o supérfluo, só se realiza em vista do supérfluo, do consumo de luxo. Por conseguinte, no fundo, é unicamente uma compra dissimulada de trabalho alheio para o consumo imediato, ou do trabalho como valor de uso. Aliás, ali onde esses trabalhadores livres proliferam e essa relação se dissemina, o antigo modo de produção comunal, patriarcal, feudal, etc., está em dissolução e já se preparam os elementos para o trabalho assalariado efetivo. Mas esses serventes livres também podem surgir e desaparecer novamente, como por exemplo na Polônia, etc., sem que o modo de produção se altere. Para expressar as relações em que entram capital e trabalho assalariado, como relações de propriedade ou leis, nada mais temos a fazer que expressar o comportamento dos dois lados no processo, de valorização como processo de apropriação, por exemplo, que o fato de o trabalho excedente ser posto como valor excedente do capital significa que o trabalhador não se apropria do produto de seu próprio trabalho, que o produto aparece para ele como propriedade alheia, e inversamente que o trabalho alheio aparece como propriedade do capital. Essa segunda lei da propriedade burguesa, na qual se converte a primeira e que adquire, por meio do direito e de herança, etc., uma existência independente da contingência do caráter transitório dos capitalistas singulares, é erigida como lei da mesma forma que a primeira. A primeira é a identidade do trabalho com a propriedade. A segunda, o trabalho como propriedade negada, ou a propriedade como negação do caráter alheio do trabalho alheio. Na realidade, no processo de produção do capital, como se evidenciará ainda mais em seu desenvolvimento posterior, o trabalho é uma totalidade, uma combinação de trabalhos, cujos componentes singulares são estranhos entre si, de modo que o trabalho total como totalidade não é a obra do trabalhador singular,
sendo obra dos diversos trabalhadores em conjunto exclusivamente se eles são combinados, e não porque em seu comportamento recíproco eles combinam seus trabalhos. Em sua combinação, esse trabalho aparece servindo a uma vontade e inteligência estranhas, e dirigido por tal inteligência, tendo sua unidade anímica fora de si, assim como sua unidade material subordinada à unidade objetiva da maquinaria, do capital fixo, que monstro animado, objetivo ou pensamento científico, e é de fato sua síntese, e de maneira nenhuma se comporta como instrumento de relação ao trabalhador singular, trabalhador que antes existe nele como pontualidade singular animada, como acessório singular vivo. O trabalho, combinado desse modo, é combinação em si em duplo sentido. Não é combinação como relação mútua dos indivíduos trabalhando em conjunto, nem como seu controle, seja sobre sua função particular ou isolada, seja sobre o instrumento de trabalho. Por essa razão, se o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho como um produto alheio, ele também se relaciona com o trabalho combinado como um trabalho alheio, bem como com o seu próprio trabalho, uma manifestação vital que certamente faz parte dele como alheio, imposto, razão pela qual é concebido por Adam Smith, etc., como fardo, sacrifício, etc. Nota 48. Adam Smith, 6º volume, corrigido, páginas 1, 4, Londres, Knight, 1835, página 9. Volume 1, 1835, páginas 104 a 105. Edições brasileiras, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, São Paulo, Emos, 2008. O próprio trabalho, assim como seu produto, é negado como trabalho do trabalhador particular singularizado. Na verdade, o trabalho singularizado negado é de fato o trabalho posto como trabalho coletivo ou combinado. Todavia, colocado desta maneira, coletivo ou combinado, o trabalho, seja como atividade, seja convertido na forma imóvel do objeto, é posto simultânea e imediatamente como algo distinto do trabalho singular efetivamente existente, como objetividade alheia, propriedade alheia, bem como subjetividade alheia, a subjetividade do capital. Por conseguinte, o capital representa tanto o trabalho quanto seu produto como trabalho singularizado negado e, em consequência, como propriedade negada do trabalhador singularizado. Por isso, o capital é a existência do trabalho social, sua combinação como sujeito e como objeto, mas essa própria existência existindo de maneira autônoma em relação aos seus momentos efetivos, ou seja, ele próprio como existência particular ao lado do trabalho social. Por seu lado, o capital aparece consequentemente como o sujeito dominante e proprietário do trabalho, alheio, e sua própria relação é uma relação de uma contradição tão completa quanto a da relação do trabalho assalariado.